Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristal. Bom, hoje vamos falar sobre um ponto importante na vida, principalmente daqueles que se decidiram por servir a Deus, que conhecem Jesus Cristo e se entregaram a Ele. E se você não se entregou, pode escutar esse episódio e que seja hoje a oportunidade que você possa conhecer mais Jesus e se entregar a Ele sem medo. Bom, na nossa caminhada a gente diversas vezes se depara com diversas situações das quais a gente precisa cuidar, né? Cada pessoa tem suas responsabilidades, dependendo tem o tipo de trabalho, né? Varia, né? Isso vai de acordo com a vida de cada um, né? Uns são irmãos mais velhos, tem que cuidar dos seus irmãos mais novos, outros são pais, né? Cada um sabe a sua própria realidade, né? E acontece, né? Que em meio a todas essas tarefas, né? Até mesmo dentro da igreja, servindo, né, a Deus, no nosso próprio serviço mesmo, a gente acaba pegando várias tarefas. Tem gente que acaba pegando muitos serviços diferentes, desde atuar em várias pastorais, vários caminhos frentes da igreja, seja de vários ministérios, e fazer até várias missões, tipo assim, de trabalho, de coisas meio que totalmente diferentes uma da outra. E são muitas atividades. Às vezes a gente tem também muito contato com muitas pessoas e vem várias pessoas para procurar a gente, pra gente tentar ajudar, e a gente acaba tendo o desejo de ajudar o mundo, né? Ajudar todo mundo. Mas chega um certo momento que a gente não dá conta. Aí pesa o sofrimento, a frustração de não dar conta, de não conseguir abraçar todo mundo, ajudar todo mundo, acolher todo mundo, fazer todas as tarefas. Tem vezes que mais de uma das atividades que a gente faz não tem prazo curto, mesmo prazo, tudo tem que ser feito no mesmo dia, às vezes tem mais de uma reunião marcada para o mesmo horário, e junta tudo isso e a gente acaba ficando até sufocado. E muitas vezes pode ser que a gente até pense em forçar, não pensar nisso, né, de que está sendo serviço para Deus. Então, tipo, não é quantidade de serviço, nem nada, eu não posso reclamar e por aí vai. Mas com o tempo, aquilo vai desgastando a gente e a gente vai perdendo tempo para oração. Às vezes a gente vai acabando perdendo o tempo nosso de intimidade com o Senhor. E infelizmente, quando a gente chega nesse ponto, a tendência é só ladeira abaixo.
mesmo que desça o morro pisando no freio, já que a marcha ré não dá conta mais. Infelizmente, é isso. A gente não dá conta de fazer tudo, porque nós não somos onipotentes. Nós não somos super-heróis com superpoderes, né? Sei lá, o Super-Homem, por exemplo, que consegue ir para mais de lugar do mundo, numa velocidade super alta, voando, ou então o Flash correndo, né? Ou então, né? Ou então, por exemplo, alguns outros heróis, né? Até o Noturno, por exemplo, que consegue se teletransportar para vários lugares. O Goku também, que consegue se transportar, né? Dragon Ball. E por aí vai. Tem tantos outros heróis que conseguem fazer várias coisas. Que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou em um tempo muito curto. Mas a gente não é assim. Somos humanos. E nós não podemos esquecer isso. Deus nos fez humanos. E sendo humanos, nós temos nossas limitações. Nós não temos asas como as aves que voam, mas a gente consegue voar com um avião, mas tem dificuldade, não é todo mundo que voa e por aí vai. Nós não temos super velocidade, então a gente não dá conta de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mesmo que seja pela internet, a gente consegue ter contato, mas tem limitação de, às vezes cai a internet. Às vezes a gente não consegue viajar por causa do clima, da chuva e por aí vai. São várias coisas que nos limitam. E às vezes a gente até esquece de rezar e de entregar as coisas para Deus. E a gente quer dar conta de tudo. Vem muitas pessoas precisando de ajuda, ou até mesmo não pessoas precisando de ajuda, pedindo ajuda. Mas a gente vê pessoas passando necessidade, precisando de algum apoio. E a gente às vezes sabe o que aquela pessoa precisa, mas a gente não quer ajudar, mas a gente não dá conta. Ou então às vezes a gente nem sabe o que a pessoa precisa, mas só por ver aquela pessoa sofrendo a gente sofre junto, porque a gente não sabe o que fazer. E isso é independente de qual estágio da fé, se a gente está começando na igreja ou se a gente já tem anos de caminhada. Isso atinge qualquer pessoa. Desde aqueles sacerdotes mais antigos até as pessoas mais novas na igreja, recém-convertidos, atinge qualquer um. Até missionário atinge, pastor, padre, freira e por aí vai, atinge. Porque a gente acaba sentindo, né, essa compaixão de certa forma, né? Esse sentimento de querer ajudar o outro, mas não dá conta de tudo. Mas e nessas horas o que a gente tem que fazer? Acaba que quando a gente chega nesse ponto, existe um risco muito grande de já ter acontecido, da gente ter deixado de servir a Deus, no sentido de servir a Deus, de trabalhar junto com Deus, no sentido de trabalhar junto com Deus. E às vezes tenta trabalhar separado dele, mesmo que a obra foi ele que encaminhou, ele que apontou a direção para onde a gente devia ir, ou onde a gente devia trabalhar. Isso pode acontecer, porque a gente perde contato com o nosso chefe, com aquele que nos coordena, aquele que é nosso líder, que nos lidera, o nosso Senhor. E esse contato a gente só consegue com a oração. Por mais que a gente encontre as pessoas, mas se a gente não estiver em oração, infelizmente, nosso coração se torna insensível, como diversas vezes a gente já falou aqui. E a gente não dá conta das coisas de tudo. E como fazer para a gente prevenir isso, ou então o que fazer quando a gente já está nessa situação de sufoco? Só tem um caminho: ajoelhar e entregar tudo nas mãos de Deus. Rezar a oração da entrega. Entregar cada família, cada pessoa, cada situação, cada trabalho, tudo. Porque a gente não dá conta de todas as coisas. Infelizmente a gente não dá conta.
Nós não somos super-heróis, não mesmo. A gente precisa mesmo entregar. Confiar nas mãos de Deus, daquele Deus que nos chamou, que nos convidou a essa missão, nos convocou. E se a gente começa uma missão junto com Deus, e Ele sendo o nosso ponto de partida, nós temos que continuar avançando sem perder esse de vista, este que nos conduz. E sem esquecer de onde a gente saiu. Que a gente saiu, o primeiro passo que a gente deu foi junto com Deus, então a gente tem que continuar dando os passos junto com Ele. E para continuar dando esses passos juntos, tem que ser junto em oração. E sendo humanos, nós temos nossos sentimentos. Nós choramos. Nós sofremos. Nós choramos até mesmo com os outros, ou até mesmo choramos por causa da nossa frustração de não dar conta de tudo. A gente fica triste. Sim, os sentimentos vão vir. É natural do ser humano. Tem momentos que sentimento não vem, mas é normal do ser humano a gente sentir, a gente sente. Mas é aí que tá. O lance não é deixar de sentir, deixar de chorar, deixar de fazer essas coisas, de deixar oprimir esse sentimento, que é tentar cortar ele na raiz, não. O lance é colocar essas lágrimas aos pés da cruz, entregar esse sofrimento, essa angústia aos pés de Jesus, falar com Ele. Se nós sentimos nossa garganta entalada, como se tivesse alguma coisa agarrada, peçamos a Jesus ao auxílio para desentupir a nossa garganta, desentalar a nossa garganta, falando tudo que nos aflige, que nos abate. São Paulo mesmo já disse diversas vezes que entregai todas as vossas preocupações por meio de súplicas e orações. A gente tem que fazer isso, entregar nas mãos de Deus tudo. E Ele quer fazer tudo junto com a gente. E uma parte da nossa caminhada rumo ao céu, rumo à santidade é essa. Ser santo é ser mais íntimo de Deus. A intimidade não está separada da santidade, não tem como. Porque Jesus foi santo e Jesus foi junto de Deus, um só com Deus. E o Espírito Santo. Pois mesmo o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: seja um para que o mundo creia, assim como eu sou um com o Pai, e o Pai é um comigo. Seja um. Seja um. Nós somos convidados também a ser um com Deus. Um com os nossos irmãos e ser um com Deus. Por isso, hoje, o convite de Deus que Deus nos faz hoje é entrega. Colocar todas as coisas nas mãos de Deus, nas mãos dele, e pedir também o auxílio, a luz, o entendimento para saber o que fazer. Ainda que o fazer seja largar alguns serviços, pedir a ajuda a outras pessoas, deixar Deus conduzir todas as situações é a melhor opção. E Ele vai mostrando tudo que a gente tem que fazer, onde a gente tem que agir, como a gente deve agir. Mas se a gente não escutar a voz de Deus, que sabe de tudo e que é perfeito, que sempre tem a melhor escolha, o melhor conselho vem dele, infelizmente, se a gente não fizer isso, a gente vai ser tomado pela frustração, o sofrimento, essa tristeza, todos esses sentimentos vão subir para cima da gente e vão nos consumir. E ao mesmo tempo o inimigo vai nos atacar e vai aproveitar disso para nos oprimir. Moisés, ele não dava conta de cuidar de todo o povo de Israel que estava no caminho rumo à terra prometida. Não é à toa que Deus colocou no coração de Moisés procurar eleger algumas pessoas como juízes para poder ajudar a conduzir o povo em várias questões, até as questões mais simples. Deus que usou da boca do sogro dele para poder organizar isso. E ao mesmo tempo, Deus também separou os primeiros sacerdotes
né, da lei de Melquisedeque, por aí vai, juntando todos eles, separando eles do povo, para que eles exercessem uma função específica dentro daquela comunidade. E assim, dessa forma, dava mais facilidade para poder trabalhar. Nós não precisamos dar conta de tudo, não podemos. Porque infelizmente a gente corre o risco de cair no pecado da soberba, de achar que tudo a gente sabe e que a gente dá conta de tudo sozinho, de querer fazer tudo sozinho. É até um ato egoísta, porque em meio a todos os trabalhos existe a caridade, e a caridade deve ser exercida por todos. E quando a gente acumula várias tarefas, às vezes aquela que é a missão do nosso irmão, a gente está roubando ela e o nosso irmão não está conseguindo cumprir a missão dele, que era justamente naquele lugar, naquele ambiente, daquele jeito, e que a gente era para contribuir com ele nessa missão, mas a gente toma tudo para si, achando que a gente vai dar conta de tudo, tem que ser do nosso jeito, a gente é perfeito, achando que as outras pessoas não vão dar conta de fazer do nosso jeito, do melhor jeito possível. Isso é engano. Aí a gente cai no pecado da soberba. Eu tive que quebrar a cara algumas vezes para poder conseguir perceber isso e entender isso. Deus, ele me levou a lugares onde que eu deveria ajudar outras pessoas e não trabalhar sozinho. Eu cheguei até a ter um cargo de liderança junto aos diversos grupos de jovens da minha paróquia. Eu era coordenador paroquial, né? Ou seja, dentro de uma hierarquia de liderança eu era acima de todo mundo, né? Para ajudar a organizar todos os grupos. E diversas vezes amigos meus chegaram para mim e falaram: se você precisar de ajuda, fala com a gente mesmo, não tenta fazer as coisas sozinho não, que senão você não vai dar conta. Precisei de várias vezes esse toque para me conseguir dar abertura para eles me ajudarem e pedir ajuda, e aí deu certo. Mas antes disso eu não dava conta de tudo. Não dava conta de ir em todas as comunidades onde tinha um grupo de jovens para poder ajudar as pessoas. Ajudar o grupo. Não tinha como. Então, é isso. Deus, ele quer que a gente entregue tudo nas mãos dele e deixe ele nos conduzir e deixe as outras pessoas nos ajudarem também na missão. Porque através de nós e dessa missão ele vai tocar não só a gente, não só nos curar, trabalhar em nós, trabalhar nesse nosso irmão que vai servir, mas também tocar vários outros irmãos que precisam da graça dele. Assim nós somos canais da graça nas mãos dele. E é isso. Fique na paz, né? Que Deus abençoe você. E a gente se encontra mais pra frente aí no próximo episódio. Pense em mim quando você precisa de alguém que empresta o ombro pra chorar, sem precisar dizer porquê. Pense em mim pra coisas que ninguém pode entender. Você pode desabafar tudo que passa com você. Eu estarei sempre com você, comigo pode contar. Quero fazer você feliz, pra não mais chorar. Entrega tudo pra mim, eu quero isso resolver. Entrega tudo aqui nas minhas mãos. Eu sei o que você quer, tenho tudo pra limpar. Confie em mim, confie em mim. Entrega.
essa voz de quem será? Eu me apresento pra você. Muito prazer, eu sou Jesus. Foi eu quem morreu em uma cruz pra te salvar. E hoje eu quero te dar tudo que você me pediu. Eu estarei sempre com você, comigo